Juízes capítulo 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E o Senhor os vendeu para dentro da mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, violentamente, oprimia os filhos de Israel. Juízes libertadores, 4º e 5º, Débora e Baraque, livra Israel dos cananitas. E Débora, uma profetisa, a esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela regularmente se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para julgamento. E ela enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, para fora de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, o Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, e com a sua multidão, e o entregarei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se tu fores comigo, irei, porém, se tu não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que estás indo, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali para irem a Quedes, e subiu com 10.000 homens aos seus pés, e Débora subiu com ele. E Eber, o queneu, que era dos filhos de Obabe, cunhado de Moisés, se tinha apartado dos queneus, e tinha estendido as suas tendas até a campina com bosque de carvalhos de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera juntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem entregado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu desde o monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou em batalha a Sísera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante da face de Baraque, de tal modo que Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu após os carros e após o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não restar um só homem. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Jael, esposa de Eber, mata Sísera, comandante de um dos reis de Canaã. E Jael saiu a encontrar Sísera e disse-lhe: Retira-te para dentro, senhor meu, retira-te para mim, não temas. E ele retirou-se para dentro da tenda dela, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Posta-te de pé à porta da tenda. E há de ser que, se algum homem vier e te perguntar: Há aqui qualquer homem? Responderás, então, não. Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e colocou o martelo em sua mão e chegou-se mansamente a ele. E o golpeou a estaca através das têmporas dele, de modo que ela penetrou dentro da terra, estando ele em profundo sono e estando exausto, e ele morreu. E eis que, enquanto Baraque perseguia a Sísera, Jael saiu para lhe encontrar e disse-lhe: Vem, e eu te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na tenda dela, eis que Sísera jazia morto, com a estaca dentro de suas têmporas. Assim Deus, naquele dia,
sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos olhos dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel foi indo, e tornando-se cada vez mais pesada e dura contra Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Juízes capítulo 5, Cântico de Débora e Baraque. O palavra eterno ordena o povo amaldiçoar, habitantes de Meroz. E cantou Débora com Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor, porque vingou as injúrias a Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, vós, ó reis, dai ouvidos, ó vós, príncipes, e eu, mesmo eu, cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Saí, marchando tu para fora do campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante da face do Senhor, mesmo aquele Sinai, desde diante da face do Senhor, o Deus de Israel. No dia de Sangal, filho de Anate, no dia de Jael, as estrelas cessaram de ser usadas, e os que andavam por veredas iam por veredas torcidas. Cessaram os habitantes das aldeias, cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, como uma mãe em Israel. Quando eles escolheram deuses novos, então a guerra chegou às portas. Porventura via-se escudo ou lança entre 40.000 soldados em Israel? Meu coração se inclina para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Aqueles que estão libertos do estrondo dos flecheiros entre os lugares onde se tiram águas. Ali recontarão eles os atos de justiça do Senhor, sim, os atos de justiça que ele fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá para as portas. Desperta, Débora, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e derrota e leva cativados os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então ele fez os remanescentes dominarem sobre os nobres. Entre o povo fez-se o Senhor dominar sobre os poderosos. Para fora de Efraim saiu uma raiz dentre eles, contra Maleque. E depois de ti, vinha Benjamim dentre os teus povos. Para fora de Maquir, desceram os legisladores, e para fora de Zebulon, os que manejam o caniço de escrever do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e tal como Issacar, assim também Baraque. Ele foi enviado a pé para dentro do vale. Nos rios divisores de Ruben houve grandes resoluções do coração. Por que permaneceste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nos rios divisores de Ruben houve grandes esquadrinhações do coração. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que se demorou Dan nos navios? Azé se assentou sobre a beira do mar, e permaneceu junto às suas baías estreitas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nos locais altos do campo. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde o céu as estrelas pelejaram, desde o lugar dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou para longe. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Tu tens pisado sobre eles com força, ó minha alma. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus homens valentes. Amaldiçoai vós a vida de Meroz, diz o anjo do Senhor, amargamente amaldiçoai aos seus habitantes, porquanto não vieram em ajuda ao Senhor contra os homens valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, esposa de Eber, o queneu, bendita seja entre as mulheres na tenda dela. Água pediu ele, leite deu ela a ele, em prato de nobres, ela lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu ela a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores estendeu a sua mão direita.
E ela golpeou com martelo a Sísera, e golpeou através da cabeça dele, quando perfurou e atravessou as têmporas dele. Entre os pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado no chão. Entre os pés dela ele se encurvou, caiu. Onde ele se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava para fora de uma janela e exclamava através da grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das damas dela lhe responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não estão eles achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Para Sísera, despojo de estofos coloridos, despojo de estofos de várias cores de bordados, estofo de várias cores de bordados, de ambos os lados, adequados para os pescoços daqueles que tomam o despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Israel peca, é entregue para a servidão sob midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si mesmos, por causa dos midianitas, os fossos secretos de esconderijo que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que sempre que Israel havia semeado sua semente, depois subiam os midianitas e os de Amaleque contra ele, e também os filhos do Oriente subiam e acampavam-se contra ele, e destruíam os produtos da terra tão longe, até tu chegares em Gaza, e não deixavam mantimento para Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham tão numerosos como gafanhotos em grande multidão, porque não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, um profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: para fora do Egito eu vos fiz subir e vos trouxe para fora da casa dos escravos. E eu vos livrei para fora da mão dos egípcios e para fora da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós outros dei a terra deles. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não destes ouvidos à minha voz. O Palavra Eterno comissiona Gideão como juiz, o sexto. Ele afronta Baal e convoca Israel às armas. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiasrita. E Gideão, seu filho, estava debulhando, batendo trigo, ao lado do tanque onde se esmagam uvas, para o esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, ó tu, poderoso homem de valor. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que então tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir para fora do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não enviei eu a ti? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: seguramente eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho eu achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga a minha oferta de alimentos e a ponha diante de tua face.
E ele disse: Eu esperarei, até que esteja de volta. E entrou Gideão e preparou um cabrito tirado dos bodinhos e pães ázimos, de um efa de farinha. A carne pôs em um cesto e o caldo pôs em uma panela. E trouxe-lhe para fora isto até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta rocha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo para fora da rocha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor partiu para fora de diante de seus olhos. Então percebeu Gideão que ele era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou isto de O Senhor é Paz. E ainda até este dia de hoje está em Ofra dos Abiasritas. E naquela mesma noite aconteceu que o Senhor lhe disse: Toma o jovem boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos de idade, e demole o altar de Baal, que é de teu pai, e corta abaixo o bosque, que está ao lado dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar sobre o cume deste lugar fortificado, de um modo ordenado em fileiras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares abaixo do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. E quando os homens daquela cidade se levantaram cedo ao alvorecer daquela madrugada, eis que estava o altar de Baal demolido em pedaços. E o bosque que havia junto a isso estava cortado abaixo, e o segundo boi tinha sido oferecido sob o novo altar, então edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E havendo eles inquirido e perguntado, lhe disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora a teu filho, para que morra, porque demoliu em pedaços o altar de Baal, e porque cortou abaixo o bosque que estava junto a isso. Porém Joás disse a todos os que se postaram de pé contra ele: Contendereis vós por Baal? Vós o salvareis? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é ele um Deus em defesa de si mesmo, contenda, porque algum me demoliu em pedaços o altar dele. Por isso, naquele dia, ele chamou a ele de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois ele demoliu em pedaços o seu altar. E todos os midianitas e os de Amaleque e os filhos do Oriente se ajuntaram em união e cruzaram e armaram suas tendas no vale de Giseel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiasritas se ajuntaram, marchando após ele. E ele enviou mensageiros através de toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou, marchando após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon e a Naphtali, que subiram a encontrá-lo. E disse Gideão a Deus: Se tu has de livrar a Israel por minha mão, como tu disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente sobre o velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que tu has de livrar a Israel por minha mão, como tu disseste. E assim sucedeu, porque no dia seguinte ele se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu para fora do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar somente mais esta vez, rogo-te, que só mais esta vez eu faça o teste com o velo. Rogo-te que somente sobre o velo fique seco, e sobre todo o solo haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois somente sobre o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho.